Alcançado pela benevolência do povo de Deus, né? E depois de muito tempo, pela primeira vez, voltamos aqui, depois de um espaço de tempo, sem poder chegar em Verdejante. Mas foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Meus amados, estou aqui tendo a minha retaguarda, o pastor da igreja, e o representante dele na cidade de Verdejante. E eu fico muito cuidadoso, eles sabem disso, que falar diante dos homens de Deus, os que me ensinam, gera uma responsabilidade, porque também estou diante da noiva do Cordeiro. E tanto mais a gente vai tendo cuidado de se colocar posicionalmente, de maneira que a honra e a glória seja para Deus, mas sem deixar de reconhecer aqueles que nos têm ensinado, nos alimentado com a palavra de Deus. O nosso pastor, ele leu na carta aos Hebreus, e eu não quero me afastar muito deste livro, por isso quero também ler capítulo 6, nesta carta de Hebreus, versículo de número 7 e o versículo de número 8 e 9. 7, 8 e 9 diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Versículo 9: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, meus irmãos, para não me alongar tanto, eu quero dispensar um pouco as introduções e irmos direto ao texto bíblico. Como os irmãos sabem, a carta aos Hebreus, ela foi escrita àqueles crentes que, uma vez tendo seguido a lei, encontraram a salvação em Jesus, mas eles estavam dispersos. E nós não encontramos dentro da própria carta aos Hebreus, ou fora dela, uma afirmação de que Paulo tenha escrito essa carta. Muito pelo contrário, o linguajar desta carta é um linguajar diferenciado daquelas outras cartas que Paulo escreveu. Mas, independentemente disso, o que nós sabemos é que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia nos diz em Romanos, e eu quero dizer isso aqui de maneira muito grata a Deus, no capítulo 15, versículo 4, diz que toda a Escritura, ela foi ensinada, irmãos, foi escrita para o nosso ensino. O texto eu vou citar literalmente, diz assim: porque tudo, Romanos 15, 4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, mediante essas palavras, eu quero prosseguir a partir do versículo que nós citamos aqui, o versículo 9, o versículo último, e tomar por tema as coisas que acompanham a salvação. Porque o escritor disse: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, as coisas que acompanham a salvação, por certo, são as melhores coisas. A salvação é boa, irmãos? Quem tem aqui a salvação? Pois Deus tem coisa melhor, não é verdade? E as coisas que acompanham a salvação, elas fugiam da nossa percepção quando vivíamos a nossa vida anterior, porque nós não estávamos na luz. A nossa visão era uma visão deturpada, uma visão que não cumpria
os preceitos de Deus e, consequentemente, nos tiravam a visão dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. E quando eu falo em propósitos, irmãos, eu quero convidar os irmãos a glorificar, a louvar e agradecer a Deus pelo fato de vocês serem o que vocês são. Só porque essa congregação é o que é. Porque eu sei que por aí, irmão, tem lugares que nem um lugar para congregar o povo não tem. Não é? E aqui tem uma casa, irmão, não é? Que foi edificada. Aqui tem um banco, cadeiras para sentar, tem um púlpito, tem um som muito bom. Ó, isso aí, irmão, já é coisa que acompanha a salvação, meu irmão. Já é coisa para a gente se alegrar. Amém? Mas veja bem, irmãos, partindo do princípio de que o escritor dessa carta, ele mostrou dois tipos de terras. Ele falou sobre uma terra que caiu sobre ela a chuva e ela produziu erva proveitosa para aqueles que a lavraram, o versículo 7 diz isso. E como consequência disso, ele disse assim, ela recebe a bênção de Deus. Isso é um contraste, irmão, com a terra que passou pela mesma situação. Ela foi lavrada, ela recebeu a chuva, mas ela não produziu fruto algum. Então, ao invés de receber a bênção de Deus, o texto diz aqui que ela só serve para ser queimada. Então, veja aqui, irmãos, que há uma diferença entre os que servem e os que não servem, ou entre os que não servem e os que servem a Deus. Obrigado. Então, convém a nós pensarmos sobre as coisas que acompanham a salvação. E uma das coisas que acompanham a salvação, a primeira, eu vou mencionar aqui pelo menos 4 coisas. A primeira coisa, irmãos, que acompanha a salvação é a alegria. Não é? Por quê? É bom lembrarmos que a alegria, irmãos, da salvação é um tema central na fé cristã, referindo-se à profunda satisfação e contentamento ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador e experimentarmos o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus. Veja só, somente essas 3 coisas aqui já geram em nós uma alegria. Por quê? Porque antes nós não podíamos desfrutar da fé em Cristo, não o tínhamos como Salvador e não tínhamos experimentado o perdão e menos ainda a reconciliação com Cristo. Paulo escreveu a carta dele aos Coríntios e ele se referiu a esse assunto quando ele disse assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele disse, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, quem foi reconciliado, quem agora tem uma comunicação, uma comunhão com Deus, pode desfrutar da primeira coisa que acompanha a salvação, que é a alegria. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo vive numa alegria falsa. O mundo vive numa alegria passageira. A Bíblia mostra para nós, o próprio Senhor Jesus disse que a vossa alegria ninguém a tirará. A alegria do mundo é passageira, mas a alegria da igreja, ela é permanente. Louvado seja o nome do Senhor. E essa salvação que traz a alegria que nós falamos aqui, ela está diretamente testemunhada, irmãos, na ocasião em que os apóstolos foram presos e quando eles estavam ali cativos e estavam cantando e louvando e adorando a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando o carcereiro viu aquilo ali, e o anjo veio, abriu a porta, quebrou as cadeias ali e libertou os apóstolos, e ele, no princípio, ficou apavorado, ficou com medo. Mas, de alguma forma, também a palavra da salvação chegou para aquele carcereiro. E ele, vendo aquilo tudo, disse, senhores,
que é necessário que eu faça para que eu seja salvo. Veja só, irmãos, até muitas vezes quem ainda não tem a consciência plena do que é a salvação, ao se deparar diante daquele que experimenta a alegria da salvação, ele sente, irmãos, um desejo, porque a alegria da salvação, ela, de alguma forma, ela impacta as pessoas. As pessoas, elas são alcançadas. Muitas vezes você está passando de alguma maneira que nem imagina, mas alguém olha para você e diz: como essa mulher é alegre, como esse homem é alegre, eu também quero ser assim. E naquela ocasião, aquele homem disse: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E eles prontamente disseram para ele assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, o versículo 34 desse capítulo 16 diz assim: então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Veja aqui, irmãos, o texto diz que ele, na sua crença. Aí a minha pergunta é: nós estamos nos alegrando na nossa crença? Nós estamos jubilosos pela libertação que Deus nos deu? A pergunta, irmãos, é uma pergunta para você responder para você mesmo. Porque muitas vezes nós podemos estar em uma situação na qual podemos incorrer no perigo de nos afastarmos dos propósitos de Deus. E um dos propósitos de Deus para a nossa vida, irmãos, é que nós sejamos alegres, que nós desfrutamos. Amém? Porque a alegria, irmãos, é algo que acompanha a salvação. É algo que vem para que dê motivação para nós vivermos os nossos dias. Pode ter problema, pode ter dificuldade, tem estreito na nossa vida? Tem, mas tem alegria, louvado seja o nome do Senhor. Isaías, no capítulo 12, disse assim: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. No versículo 6 desse mesmo texto, Isaías disse assim para o povo: exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? E eu quero dizer aqui para a igreja de Verdejante: exulta e canta, igreja de Verdejante, porque grande é o Senhor no meio de ti. O grande está aqui, o grande se faz presente. Amém? E aonde Jesus está, está a salvação. E aonde tem salvação, tem alegria, tem cântico, tem júbilo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós podemos fazer uma reflexão a partir desse texto e também lembrar do que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam com circuncisão, feita pela mão dos homens. Diz aqui o texto, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso aqui é o retrato, irmão, do que nós éramos. Era a nossa situação. Nós não tínhamos esperança. Nós não éramos o povo escolhido de Deus. Nós não tínhamos essa chamada. Mas o versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Estava distante, estava afastado, mas o sangue veio, irmãos, para quebrar, derrubar a parede de separação.
Amém? E quando essa parede caiu, nós fomos agora aproximados de Deus. Olha, irmãos, nós fomos aproximados de uma maneira tão forte, tão intensa, que agora nós estamos no próprio Deus. Nós estamos dentro dele. Como assim? A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, agora nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, nós temos razões para nos alegrarmos. Mas pode ser, irmãos, que por alguma razão, por algum infortúnio, aconteça que alguma seta atinja alguma pessoa. Pode existir alguma circunstância, uma situação, e nós sabemos que devemos, se isso acontecer conosco, rever os nossos caminhos e as nossas atitudes. Se não tem mais aquela mesma alegria, se não tem o mesmo júbilo, se não tem mesmo aquele sentimento prazeroso pela palavra, pela oração, se não tem aquele sentimento prazeroso de congregar, é preciso que nós façamos uma reavaliação. E não se preocupe não, meu irmão, que se você fizer isso, se eu fizer isso, nós não somos os primeiros a fazer, não. A Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos. Não é examinar o vizinho, não é examinar o conhecido, o parente, não é examinar o dirigente, é examinarmos a nós mesmos, irmãos. Amém? Se alguma coisa não está funcionando como deveria funcionar, é preciso que nós façamos uma análise. O salmista, ele fez isso. O Salmo 51, versículo 12, ele é aquele Salmo 51, irmãos, é o Salmo da confissão, não é? É aquele salmo que o salmista, ele reconhece que pecou. E no Salmo 51, versículo 12, tem a seguinte expressão. Vamos ler o livro dos Salmos, no Salmo 51, versículo de número 12. Diz assim: torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Se o salmista diz assim, torna a dar-me, é porque ele já havia experimentado aquela salvação. Aleluia. Ninguém retorna a um lugar aonde a pessoa nunca esteve. Não é verdade? Então, quando ele disse assim, torna a dar-me, o salmista estava confessando aqui que, de alguma maneira, ele estava sem a alegria da salvação. Os irmãos sabem que o salmista Davi, ele transgrediu contra Deus. E ele não escondeu a transgressão dele. Ele mandou matar Urias, o soldado, mandou colocar ele na frente da guerra. E mandou que os soldados se recuassem e deixassem ele sozinho. Ele tomou por esposa a mulher de Urias, Batseba. Mas depois ele caiu em si e ele percebeu o mal que tinha feito. E ele confessou o seu pecado. Porque muitas vezes alguém não desfruta das coisas de Deus. Até começa bem, mas não avança, não prospera, não cresce, não progride. É porque muitas vezes, irmão, não reconhece. A Bíblia diz que quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o versículo não termina aí. E o que é que diz? Adiante. Mas o que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. A misericórdia de Deus, irmãos, nunca cessou. A misericórdia de Deus nunca parou. Ainda que alguém caia, não ficará prostrado. Deus levanta e torna a dar a alegria da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora escuta isso. Ele disse assim, versículo 13, 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Versículo 13. Ele disse, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores, e os pecadores a ti se converterão. O que é que o salmista estava dizendo aqui, irmãos? Ele estava dizendo assim, Deus, trate a minha vida. Trate esse vaso aqui.
Porque depois esse vaso vai ser usado para entregar bênçãos para os outros. Amém? Então, não fique no prejuízo. Se alguma coisa afetou a sua vida espiritual, Deus tem bênção para você. Desperta. Ouça. Escute. Não fique prostrado se alguma coisa lhe atingiu. Às vezes alguém diz assim: eu não vou mais para o culto. Não, venha para o culto, porque aqui é lugar de restauração, é lugar de transformação, é lugar de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. A alegria da salvação. Daniel capítulo 9 disse assim, o versículo 8: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Esse aqui é o caminho, irmão. É reconhecer que nós somos frágeis. Para manter esse reconhecimento. E ele disse assim: pois nos rebelamos contra ele. Buscar em Deus perdão e restauração. Foi isso que o salmista fez. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O versículo que antecede o 12, né? Nesse caso aqui, irmãos, nós temos uma oportunidade. Deus, Ele não quer fechar a porta. Ele quer manter a porta aberta. A alegria da salvação é algo indispensável para o cristão. Mas não somente isso, irmãos. Nós precisamos também sermos gratos, ou ter a gratidão como uma das coisas que são derivadas ou que acompanha a salvação. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça, versículo bem conhecido de todos. Porque pela graça, os irmãos podem citar até de memória, como é que diz? Porque pela graça mas sois salvos através de quê? Por meio de quê? Por meio da... E isto não vem de... É um dom de Deus. Agora vamos pensar aqui um pouco, irmão, sobre essa graça. O que é graça? Todo mundo diz assim: graça é um favor imerecido. Todo mundo sabe disso. Agora eu me pergunto uma coisa. Quando alguém me faz um favor, qual é a primeira coisa que eu digo àquela pessoa? Olha aqui a palavra, tão simples, né? A gente diz assim: obrigado. Né? A gratidão, irmãos, é algo que acompanha a salvação. Olha, o cristão deve ser grato, irmão. As atitudes dele devem revelar que ele é agradecido. Veja aqui, irmãos, o que é que disse o salmista no Salmo 103. Ele disse assim, versículo 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo. Versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O versículo 10 diz: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ele disse: quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E aqui, irmãos, eu quero glorificar a Deus, porque o texto não diz assim: e afastou, ou vai afastar. Esse afasta aqui, irmão, ele está no presente contínuo. Foi ontem, é hoje e vai ser amanhã. Deus, Ele cobriu, perdoou, aniquilou, jogou as nossas iniquidades no mar do esquecimento. Agora, irmãos, nós estamos limpos, purificados, transformados, restaurados. E o restaurado, ele é agradecido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Os livramentos, irmãos, proporcionados por Deus, sendo a salvação o maior deles, deve nos constranger a ter um espírito agradecido. Paulo escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, e disse assim, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você já agradeceu hoje porque é salvo? Nós já agradecemos hoje porque somos salvos? Olha, irmãos, ser salvo é algo que, humanamente falando, é impossível descrever. Porque ser salvo significa não ser condenado. Existe uma diferença entre quem vai ser condenado e quem é salvo. Porque os que forem condenados o serão com justiça. O pecado, ele receberá a sua sentença. Mas a Bíblia diz que Deus fez cair sobre Jesus o nosso pecado. Aleluia! E através do Senhor Jesus, nós temos recebido essa salvação poderosa que Deus levantou na casa de Davi e nos fez experimentar esse gozo, essa alegria de agora sermos transformados, sermos agradecidos, sermos beneficiados com a salvação de Deus. Então, somos perdoados, somos agradecidos. E eu quero dizer, irmãos, uma vez perdoados, nós também somos perdoadores sempre. Quem recebeu o perdão, agora também concede o perdão. E aqui nós já vamos entrar em um outro ponto sobre as consequências ou o que acompanham a salvação. Os que recebem a salvação, irmãos, eles são pessoas agradecidas, são pessoas alegres. Essas duas coisas. Geralmente, irmãos, quem é alegre e quem é agradecido está preparado para perdoar. Porque eu não conheço, irmão, uma pessoa alegre e feliz sem liberar o perdão. Né? Já é uma pré-condição, Deus já nos preparou para que nós fôssemos vasos da misericórdia. Aleluia. Aquele que não suporta, não sei se é vaso da misericórdia. Aquele que não perdoa, não sei se é vaso da misericórdia. Mas ainda que o seja e não esteja cumprindo os fins para o qual foi destinado, mas esse vaso está na casa do oleiro. Aleluia. E o oleiro estando presente, ele pode pegar o vaso. Ele maneja o vaso. Ele trabalha com o vaso. Agora escute aqui. Ele não só maneja o vaso, ele não só pega o vaso, ele não só trabalha com o vaso, ele também trabalha no vaso. É diferente, não é, irmãos? Olha, manejar é uma coisa, trabalhar com é outra coisa. Mas tem um momento, irmãos, em que Deus, visando a nossa melhora, Deus visando o nosso futuro, Deus visando o cumprimento dos propósitos dele, ele diz assim: chegue mais para perto, venha cá, venha cá. Aí ele leva a gente para a mão dele. E quando a gente chega na mão de Deus, se a gente não perdoava, agora perdoa. Se não tinha misericórdia, agora tem. Se a gente não via, agora vê. Se a gente não sentia, agora sente. Aleluia. Aleluia. Mas, irmão, aí você pode me perguntar, isso faz parte? Faz, irmão. Sabe por que faz parte? Porque agora nós somos dirigidos por Deus. Amém? A direção, ela agora está na mão de quem governa. A direção agora está na mão de quem planejou. Deus, quando planejou a salvação, Ele sabia que nós ainda correríamos riscos, que ainda estaríamos num caminho que tinha espinhos, que ainda estaríamos sofrendo perseguição, mas não tem risco, não tem espinho, não tem perseguição que nos separe do amor de Deus.
Aleluia! Aleluia! Abra a sua Bíblia, meu amado irmão, na carta aos Romanos. Nós vamos meditar aqui, irmãos. É culto de ensinamento e precisamos ler a Bíblia Sagrada. O versículo 24 de Romanos diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Como? Ele diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Muitas vezes nós não vemos uma solução aparente. Muitas vezes nós não vemos um agir de Deus. Nós não sentimos uma presença. Nós temos um costume até de perguntar: você está sentindo alguma coisa? Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Independente de você estar vendo ou de você estar sentindo, mas saiba de uma coisa: não é o que você vê que lhe determina, que lhe dirige. Não é o que você sente, mas é o que você crê. Pode não estar vendo e nem sentindo, mas você sabe: eu creio no agir de Deus na minha vida. Aleluia! A ação de Deus nas nossas vidas é o que nos sustenta. A Bíblia nos diz com muita segurança, irmãos, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Quantos creem aqui que Deus está trabalhando por nós? Aleluia. O Senhor está trabalhando, irmãos, para nos constranger a fazermos. Não é um constrangimento como os homens constrangem os homens, mas é pelo seu Espírito, para que nós cumpramos os propósitos de Deus. E um dos propósitos de Deus para a nossa vida, irmãos, é que nós recebamos o perdão de Deus. E não somente isso, mas também que nós possamos perdoar as pessoas. O perdão faz parte das coisas que estão dentro do plano da salvação. Quando o escritor diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ele ensejou que nós pudéssemos também falar sobre o perdão. O perdão, ele é tão importante na vida do salvo, que leva-nos a pensar que o salvo deve ter um coração perdoador. No capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, abra a sua Bíblia, versículo 21 por diante, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, do Senhor, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Veja aqui, irmãos. Pedro, ele já achou o número 7 para perdoar, uma coisa grande. Aí diz assim: eu devo perdoar meu irmão até 7 vezes? Aí agora Jesus vem com uma resposta que é simplesmente surpreendente. Agora imagine aqui, vamos trazer para nós, que é para a gente sentir o peso disso. Aí vem um irmão de manhã e peca contra mim. Aí vem e pede perdão. Lá pela 4ª vez que ele veio durante o dia, ou foi da semana, como é que você se sentiria? Já pensou, irmão? Eu já vejo um marido falando para uma mulher: mas o que é que está acontecendo com esse irmão? Já, essa semana, já 5 vezes ele veio aqui. Né? Aí, para alcançar Pedro, digamos que ele chegou 7 vezes. Aí, irmão, quem sabe eu diria assim: não dá mais. Não dá mais, irmão. 7 vezes. Agora escute aqui. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus respondeu para Pedro e disse assim: não somente 7, mas até 70 vezes 7. Isso.
Ele disse, não somente 7, mas até 70 vezes 7. Irmão, eu vou fazer uma pergunta para mim, mas eu também vou perguntar para você. Eu estou pronto a perdoar o meu irmão? 70 vezes 7, 490 vezes? É culto de doutrina, né, irmão? A gente pode... Aqui, olha, não tem pressa, irmão. O nosso objetivo, e creio que é o objetivo de Deus, porque é pela palavra, é alcançar resultados. Não é assim, meu pastor? É alcançar resultados. Então, como é que está a minha relação com o meu irmão? Como é que está a minha relação com quem me ofende? Olha, irmão, ter uma relação pacífica, frutífera e também produtiva com pessoas que me abraçam, com pessoas que me querem bem, que abrem a boca e dizem que eu sou uma boa pessoa, isso é fácil, irmão. Mas como é que está a nossa relação com pessoas que não gostam de nós? Como é que está? Como é que a gente se sente, irmãos, quando a gente é rejeitado? Como é que a gente se sente quando alguém diz assim, eu não gosto de você? Não é uma palavra agradável de ouvir. Eu não estou convidando ninguém aqui para brindar, para comemorar. E creio que não é esse o objetivo da instrução, da palavra, da direção de Deus. Mas Deus, Ele tem palavras para a igreja que a gente às vezes não entende. Nós somos igreja, irmão. A gente ensina, mas nós somos igreja. E a gente não entende, mas é como Jesus disse para Pedro, você não entende agora, mas depois você vai entender. Vai chegar o momento propício, a ocasião, que eu vou dizer assim, aquela palavra me serve agora, eu preciso daquela palavra. Eu recebi uma palavra, o ensinador dizia assim, que nós não deveríamos ser reativos, porque a reação é a coisa mais fácil que tem, é reagir. Mas se eu te disser uma coisa, que Deus não te convidou nem me chamou para coisa fácil, o que é que você diria? Não, irmão, Deus não chamou a gente para coisa fácil, não. Deus chamou a gente porque é difícil. Olha, irmão, perdoar não é fácil. Agora Jesus disse assim, você tem que perdoar 70 vezes 7, 490 vezes. Mas sabe por quê, irmãos? É porque há uma necessidade, dentro desse aspecto que nós estamos falando, sobre as coisas que acompanham a salvação, que nós entendamos o valor que o perdão tem. Olha, irmãos, o perdão, ele é tão valioso, ele é tão importante, que quando a gente perdoa, a primeira pessoa que a gente libera não é quem recebe o perdão. A primeira pessoa que é alcançada pelo perdão é quem perdoa. Aleluia, quem entende isso aqui, irmãos? Amém? Porque quando você libera perdão, você libera uma coisa maravilhosa que vem da parte de Deus. Porque o perdão, ele só é liberado onde existe amor. O perdão só é liberado onde existe misericórdia. O perdão só é liberado onde a graça de Deus chega. O perdão só é liberado onde o Espírito Santo tem ação livre. Louvado seja o nome do Senhor. E o perdão, irmãos, ele é muito importante, porque ele pode se comparar às coisas mais excelentes. Quando Jesus falou essas palavras, ele falou sobre o reino dos céus. No versículo 23 desse capítulo que nós lemos aqui, ele disse assim, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se pagasse. Alguém pode me arrumar água, por favor? Para que a dívida se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Veja só, irmão, o que é que aquele homem disse? Aí então, o senhor daquele servo
movido de uma íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Agora vamos ver o que é que aquele homem fez. Diz aqui: saindo, porém, aquele homem, ou aquele servo, encontrou um dos seus conservos. O que é conservo, irmão? É servo com outro. Que ele devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Aí o texto diz: ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Veja assim, esse servo aqui, irmãos, ele devia 10 mil talentos. Um talento, irmão, era um valor extremo. Um dinheiro era diferente de um talento, porque um dinheiro era um valor menor. Ele devia 10 mil, aí encontrou alguém que lhe devia 100 dinheiros. Ora, ele foi perdoado numa quantia, num valor imenso. Aí depois, não perdoou quem lhe devia bem pouquinho. Eu fico pensando que esse homem aqui sou eu, irmãos, às vezes, quando eu não quero perdoar o meu irmão. Porque se eu olhar para a minha história, os meus pecados que Jesus me perdoou, as minhas transgressões que Jesus apagou, e agora não querer perdoar o irmão. Aí aqui diz aqui o texto: e foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Irmão, aqui já entra aqui outros personagens na história. Às vezes a gente faz uma coisa e a gente pensa que o povo não vê. O povo está vendo, irmão. Quando eu piso no meu irmão, quando eu machuco, o povo está vendo quando eu não libero perdão. O povo está vendo isso. Aí alguém não vai falar mal de você. Quem sabe alguém tem uma evolução, digamos assim, uma maturidade espiritual. Mas vai orar e vai contar ao Senhor como nós estamos agindo. Então, aqui, a parábola que Jesus contou, na verdade, uma expressão de ensino, e diz assim: então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Então, devemos realmente perdoar. Os salvos, eles são perdoadores. Amém? Recebemos perdão, agora nós liberamos o perdão. Então, muitas vezes, irmãos, existe uma sensibilidade muito fácil em nós. Alguém passa, não dá a paz do Senhor. Aí a pessoa fica triste. Aí eu fico olhando assim: mas, irmão, você ficou triste porque alguém não lhe deu a paz? Por que você não deu a paz do Senhor para ele? Não é verdade, irmãos? Aí eu fui na rua, o irmão me viu e não falou comigo. Por que você não falou com o irmão? E por que eu não falei com o irmão? Não é? A gente fica esperando que alguém faça. Não é esperar por ninguém, não, irmão. É nós mesmos fazermos alguma coisa. Está ao nosso alcance, a gente vai lá e faz. Amém? Então, concluindo, irmão, outra coisa que é devida por nós, que nós devemos fazer, que acompanha a salvação, são as boas obras. Porque as boas obras, elas são o fruto do Espírito desenvolvido na nossa vida. Há um texto em Mateus 5, versículo 14, por diante, que diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Dá luz a todos os que estão na casa. Versículo 16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, os homens precisam ver as nossas boas obras. As boas obras não salvam. Não é pela boa obra que nós somos salvos, mas nós temos luz, irmãos. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, o mundo precisa ver isso, precisa saber que nós estamos em Cristo e nós devemos levar esse sinal em nossas vidas
como uma evidência de que nós somos salvos. A Bíblia diz, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo 6, e ele diz no versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 2, 6, versículo 2. Mas levar a carga do outro não é um discurso que arranca aplausos. Levar a carga do outro, irmãos, não é um sermão que arranca glória a Deus e aleluia. Porque levar a carga é sofrer com quem sofre. Levar a carga, irmão, é pegar peso com quem está pegando peso. Não é verdade? Mas nós precisamos, irmãos, sermos maturos, termos maturidade. A maturidade cristã, irmãos, ela implica em que nós não podemos viver somente naquele momento efusivo, né? Naquele momento que parece que o teto vai cair. Não, irmãos, nós temos também aquele momento que nós recebemos uma palavra de reflexão, né? Que Deus trata conosco na mansidão, não é? Na calmaria. Está na calmaria, mas Deus está trabalhando. Está na calmaria, mas Deus está falando. Está na calmaria, mas Deus está produzindo. Está na calmaria, mas Deus está agindo. Está na calmaria, mas Deus está ensinando. Aleluia! As maiores lições, irmãos, elas vêm em momentos que nós não percebemos que o momento é o momento da lição, né? Porque quando as lições nos são proporcionadas, elas são proporcionadas a nós dentro de uma agenda que não compete com a agenda da gente. A nossa agenda é daqui, mas Deus tem uma agenda que está acima da nossa agenda. Ele trata conosco aonde Ele quiser e como Ele quiser. E a sua instrução é para o nosso melhoramento, é para nos aprimorar, é para nós crescermos em graça e em conhecimento. Aleluia! Então, levar a carga dos outros aqui, irmãos, é cumprir a lei de Cristo. Paulo disse assim: e não nos cansemos, versículo 9, de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Aí ele diz assim: se não houvermos desfalecido. É aqui que está um sinal de alerta. Por quê? Porque o desfalecimento, ele advém, ele chega a nós depois das grandes lutas, depois das grandes pelejas, do esforço. Nós investimos em alguma coisa e esperamos uma resposta. Muitas vezes a resposta não vem, muitas vezes não chega como nós pensamos. Agora Deus, Ele está nos orientando para dizer a nós assim: não desfaleça não, seja perseverante, continue, vá adiante, porque o que há de vir virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Convém pelejar hoje, amanhã e depois, até que a vitória chegue. Louvado seja o nome do Senhor. Não desfaleça. Não desfaleça. Nós temos que continuar fazendo as boas obras. E nessas boas obras, irmãos, nós devemos também amar e perdoar os inimigos. Nós devemos cuidar dos órfãos, das viúvas, servir aos necessitados, compartilhar com os pobres, praticar a justiça e a misericórdia, viver uma vida de retidão e integridade. Agora escute aqui a última parte que eu vou citar em relação a isso: consolar os aflitos e encorajar os desanimados. Irmãos, eu confesso que eu sou pobre de expressões, mas eu conheço gente, irmão, que tem uma habilidade para chegar perto de quem está aflito, e chega perto e começa a conversar, e essa conversa geralmente é pautada em uma experiência passada com Deus. Geralmente essa conversa ela é pautada em uma palavra que ele ouviu da parte de Deus, e provavelmente até num culto de instrução, e ele começa a dizer para aquele irmão assim: irmão, eu sei que tu estás sofrendo, mas tu não estás só. Eu estou aqui contigo. Eu sei que tu estás sofrendo
porque é grande a tua aflição, mas tu tens um Deus maior do que o teu sofrimento. O momento parece desolador, parece que não tem saída, parece que não tem uma solução, mas meu irmão, eu quero liberar para ti uma palavra que vai trazer uma vida nova. A palavra que diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Às vezes uma palavra traz um alívio. Aleluia, é como chuva em terra seca, é como pão em terra faminta, é como vida onde havia morte. Quando chega aquela palavra, você se alegra, se anima, você se levanta e diz: há um Deus dos céus. Aleluia. Continue, meu irmão, produzindo para Deus. Aleluia. Às vezes nós estamos experimentando momentos difíceis, mas tem gente que está sofrendo mais do que nós. Nós estamos passando por um estreito, mas tem alguém que está num estreito maior do que o nosso. Às vezes nós estamos chorando e tem gente que não tem mais nem lágrimas para chorar, é só gemido. Mas Deus levanta você para trazer uma palavra de vida. Aleluia. É por isso, irmãos, que nós ainda estamos aqui, porque ainda tem uma missão para cumprir, ainda tem uma palavra para ser liberada, ainda tem uma mensagem para ser entregue, ainda tem um perdão para ser liberado. Você está aqui ainda porque tem um propósito de Deus na sua vida e na minha vida. Aleluia. Eu vou encerrar aqui dizendo, irmãos, que muitas vezes o propósito, ele foge da nossa percepção. E eu digo assim, meu pastor, concluindo, porque o Espírito Santo de Deus me trouxe ao coração uma imagem dentro de uma realidade vivida por Jacó. Jacó fugiu de Esaú, seu irmão, e ele se destinava a uma outra terra. E antes, quando ele saiu da sua terra e se destinava a outra, no caminho, no meio daquela tarefa, ele colocou a sua cabeça sobre uma pedra. Eu já fechei a Bíblia para os irmãos acreditarem que eu vou encerrar, e eu vou encerrar mesmo. E quando ele colocou a sua cabeça sobre a pedra, aí foi o que aconteceu com ele. Ele sonhou. E quando ele sonhou, ele viu uma escada, e os anjos subiam e desciam daquela escada. Os irmãos conhecem esse texto lá de Gênesis 28. Olha, meu irmão, quando Deus quer fazer, nem importa tanto se os teus ouvidos ou os teus olhos carnais estão abertos. O que importa é que você está ligado com Deus. Amém? Pode ser que não tenha uma cama boa para deitar nela, pode ser que não esteja num hotel 5 estrelas, mas Deus opera até no meio do campo para trazer uma revelação e dizer assim: essa palavra que eu te dou ainda vai consolar corações, ainda vai orientar vidas. Aleluia. E a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam daquela escada, né, irmãos? Subiam e desciam. Olha, meu irmão, você pode não perceber, mas o anjo já está aqui. Aleluia! A bênção já está aqui. A dificuldade é grande, mas você já é um vencedor em Cristo Jesus. Não há nada que te separe do amor de Deus. A igreja está protegida e amparada pelo amor de Deus. Amém? Agradeço, meus a Deus, por tudo, pela paciência e a tolerância da igreja, do nosso pastor, com especialidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos.
Vai dar tudo certo porque Jesus está conosco, viu, irmãos? A vitória é certa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. A gente pode estar com a mesma dificuldade de Jacó, mas por causa da escada, por causa da escada que Deus está fazendo descer sobre a vida da gente, a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Eita, glória a Deus, irmão. Glórias ao teu nome, Jesus. Jesus quer. Jesus está. Jesus fala. E Jesus faz. Eu preciso fazer um trabalho aqui. Ana Cristina, muito bem. Vem aqui à frente. O nosso irmão Miguel, nossa irmã Ana Cristina. Com João Paulo, deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Se eu não fizer aqui, eu faço aqui. Estarão à frente aqui. Aí mesmo, pode ser aí mesmo. Eu quero louvar a Deus pela vida do jovem.